Olá! Toda grande jornada começa com uma escolha, não é mesmo? Nesta nossa análise, vamos mergulhar numa decisão fundamental que acabou dividindo uma família e definindo o destino de duas figuras bem importantes: Abraão e o sobrinho dele, Ló. Os caminhos deles se separaram e olha, as consequências dessa escolha ecoaram por gerações. E tudo começa aqui, com uma promessa. Deus vira para Abraão e diz: "A tua semente darei esta terra." Essa promessa se torna basicamente a bússola da jornada dele, o alicerce da sua fé e o prêmio pelo qual tudo seria arriscado. Só que é aquilo, né? Grandes promessas raramente vencem grandes testes. E o primeiro desafio de Abraão não veio de um inimigo de fora, não. Veio de dentro da própria família. A fé dele estava prestes a ser colocada à prova. Então, que problema era esse? Vamos entender direitinho as circunstâncias que colocaram Abraão e seu sobrinho Ló, em rota de colisão. A ironia da situação é fascinante. A prosperidade dos dois, que era um sinal de bênção, se tornou a fonte do problema. É isso mesmo. Os rebanhos deles eram tão gigantescos que a terra simplesmente não comportava todo mundo. Isso começou a gerar briga entre os pastores por pasto, por água, uma tensão que só piorava porque já tinha outros povos morando na região. O sucesso deles estava testando a união da família. E é exatamente aqui que o caráter de Abraão brilha de verdade. Em vez de chegar a impor sua autoridade, como líder do clã, ele busca uma solução pacífica e, para ser sincero, bem surpreendente. O ponto central aqui é a prioridade de Abraão. Para ele, a paz e a união da família estavam acima de qualquer direito que ele tivesse. Ele não enxergava Ló como um subordinado, mas como um parente, como família. E essa relação, para ele, valia muito mais do que qualquer pedaço de terra. E a oferta que Abraão faz é, radicalmente generosa. Como líder, ele tinha todo o direito de escolher primeiro, de pegar a melhor parte. Mas em vez disso, ele entrega todo o poder de decisão para Ló. Ele basicamente diz: olha, escolhe o que você quiser e eu fico com o que sobrar. É um ato impressionante de fé e de uma busca genuína pela paz. Agora, a narrativa muda o foco para Ló e o jeito que ele toma essa decisão, que, vamos ver, contrasta demais com a abordagem de Abraão, que foi baseada na fé e na paz. A escolha de Ló foi guiada puramente pelo que os olhos dele viram. Ele olhou em volta e viu aquela planície verdinha, super fértil, que parecia, como diz o texto, o jardim do Senhor. Foi uma decisão baseada na aparência, na vantagem material que parecia óbvia, sem consultar a Deus, nem mesmo honrar o tio dele. E aqui está a consequência direta. Guiado pela vista, Ló não só se separa de Abraão, mas ele vai se aproximando perigosamente de Sodoma, um lugar já conhecido por sua maldade. A busca por aquilo que parecia próspero levou ele para um caminho de um risco espiritual e físico gigantesco. A partir daqui, a história se desdobra numa comparação direta dos resultados. Vamos ver como a escolha de cada um deles determinou seus destinos, tanto no curto prazo quanto lá na frente. Pois é, para Ló, as consequências negativas foram quase que imediatas. A terra que parecia tão segura e próspera acabou virando um cenário de guerra, e ele e a família foram levados como prisioneiros. A busca dele por segurança o levou exatamente para o perigo, e ele precisou ser resgatado justamente por aquele de quem ele tinha se separado. O contraste é impressionante. No exato momento em que Ló vai embora, Deus fala com Abraão. O ato de Abraão de ceder, de confiar na promessa em vez de lutar por seus direitos, é imediatamente recompensado com uma reafirmação divina da promessa. E a promessa é ampliada de uma forma grandiosa. Enquanto Ló escolheu uma porção de terra que ele podia ver, Abraão recebeu a promessa de uma herança incontável, uma descendência tão vasta quanto o pó da terra. A recompensa pela fé superou, e muito, o ganho material de Ló. Mas a história não termina só na promessa, não. A parte final revela algo fundamental sobre o caráter de Abraão, a resposta constante dele de adoração e de gratidão. Para a gente entender bem as atitudes de Abraão, é importante saber o que um altar significava. Não era só uma pilha de pedra, sabe? Era um ponto de encontro entre o céu e a terra, um ato físico de consagrar um lugar a Deus, reconhecendo a presença e as promessas dele. E aí, um padrão muito claro começa a surgir. Em cada etapa crucial da sua jornada, seja recebendo uma promessa, se estabelecendo num lugar novo, ou passando por uma separação dolorosa como essa com Ló, a resposta instintiva de Abraão era construir um altar. A fé dele não era só algo interno, ela se expressava através da adoração.
Desde a gratidão lá no começo, em Siquém, até o teste supremo no Monte Moriá, os altares vão marcando a caminhada dele com Deus. E no fim, a história de Abraão e Ló deixa essa reflexão. Diante das grandes decisões da vida, o que tem mais peso? Aquilo que parece bom, seguro e próspero aos nossos olhos, ou a confiança numa promessa que talvez a gente ainda não consiga ver? É uma questão sobre visão versus fé, uma questão que, de um jeito ou de outro, todos nós enfrentamos.